Hoje eu estou sem o controle, eles vão passar por aí. Pode colocar a primeira tela, 17º dia. A gente vai tratar de um tema muito relevante. Antes de ser colocado esse tema, eu queria dar um aviso para todos os estudantes de teologia. Preste atenção, um aviso. Acabamos de confirmar que amanhã de manhã, Rafael vai colocar a prova final para vocês do estudante de teologia. E uma semana depois vocês estarão formados em bacharelado, não, em básico de teologia, se passarem na prova. Tá? Então eu queria dizer que amanhã coloca a prova, tá? Eu não sei se foi uma boa notícia, né? Me parece que não foi tão boa notícia. Os irmãos estavam animados, perderam o ânimo, né? Mas tudo bem. Queridos, nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, muito interessante, mas também muito difícil. Então, eu queria lhe perguntar se você tem que fazer xixi ou se você tem que tomar água. Eu vou lhe dar 1 minuto para você levantar, ir lá e voltar, tá bom? Agora, se você for muito rápido, você pode cair. Aliás, não, aqui não vai cair, não. Mas lá pode ser até cair, né? Então, eu vou lhe esperar enquanto você está indo e voltando. E os outros estão olhando que você foi fazer xixi, né? Então, é como se ninguém fizesse. Pra caramba, né? Enquanto vocês estão se dirigindo, eu não vou dar início, mas eu vou fazer um comentário muito legal. Eu queria mandar um abraço para um pastor amigo que está assistindo nesse momento. E todas essas ministrações, tanto domingo passado, quanto as outras de quinta-feira, todas, elas são acompanhadas. E um desses dias, elas sempre recebem uma ligação. E essa semana, um pastor me fez uma ligação, começou a conversar sobre o assunto, e ele fez um comentário muito curioso. Ele perguntou várias coisas sobre o domingo passado, conversamos bastante sobre aquela ministração do domingo passado, e aí ele fez o seguinte comentário: eu me lembro que você falou numa pregação a seguinte frase, desse jeito. Você falou a seguinte frase, que é muito fácil você se livrar da ansiedade, basta você focar no propósito. Eu fiquei impressionado com essa capacidade que o pastor tem de pegar. Então eu quero dar um abraço nele aqui, dizer que você é meu amigo, você é meu companheirão, e o fato de você ligar para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus comigo mostra o quão honrado você é. E eu falo para você que está chegando aqui, que é uma coisa interessante. Tem muita gente que tem sido alcançada, mas eu gostei de um detalhe, da atenção que esse camarada teve. Hoje um outro discípulo pegou a live de segunda-feira e destrinchou a live todinha em frases e me mandou as frases que marcaram. Irmãos, não é a quantidade de comida que faz você ficar forte, é a sua fome que faz você ficar forte. Se você receber um monte de alimento, não quer dizer que você vai comer o alimento. Nem quer dizer que você sabe selecionar o alimento. A diferença está em o que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Não quem precisa beber, vem a mim e beba, é quem tem sede. Tá? Então, isso dito, a gente vai tratar hoje de um tema que vai precisar da sua atenção. Pode botar a primeira tela. Nós vamos falar sobre muito além de uma lei. Não, mas não é essa letra não, uma letra bem bonita que eu coloquei, aí deixa lá. Seguinte, pessoal, eu estava, essa semana, 2 noites eu não consegui dormir por conta dessa ministração. O Senhor me deu essa palavra, tem 2 noites que eu simplesmente acordo. A primeira noite eu acordei com ela toda pronta e estava pregando. E eu não dormi mais. Aí hoje, essa madrugada, de novo, eu digo, meu Deus do céu. Então eu espero que Deus nos traga, assim, para uma concentração. E eu creio que então Deus tem um interesse específico. É um assunto muito difícil e é um assunto que é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Muito além de uma lei. Isto porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. No entanto, essa administração, ela tem por questão... gostei. Ela tem por foco essas 2 inquirições da próxima tela, que vão ficar na tela aí. São 2 gravuras, você deduza o que é cada uma, e eu explico já. Essa inquirição foi feita numa das escolas de princípio, numa das aulas da escola de princípio, e ela não é a primeira vez que é feita.
várias pessoas fazem essa inquirição, fazem a pergunta, fazem a colocação, e eu disse, há um tempo atrás, estava conversando eu, Mateus e o Wellington, e eu disse, eu só vou falar na hora certa, eu só vou falar quando Deus mandar. E eu fiquei, deixei, até que nessa terça-feira Deus me acordou com a palavra pronta, então eu digo, não, deixa para lá. Quando chegou na quarta-feira, de novo, aí eu digo, então não tem mais jeito não. Então eu vou falar. O que são essas duas coisas aí? Alguém sabe? Isso aí é galinha ao molho pardo, ou galinha cabidela, ou galinha... Aí tem... Cabidela, tem um lugar que chama Cabidela, né? Em Recife, eu acho. E aí está uma mulher grávida. A gente vai falar sobre algumas coisas. Pode passar a primeira. A primeira parte que a gente vai falar, essa é uma introdução, vou falar rápido, porque você já conhece esses textos, então não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade isso aqui. O primeiro ponto que eu vou abordar com você é que vou falar um pouquinho sobre a questão da gravidez, do aborto, dos anticoncepcionais, dessas coisas. E eu vou começar abordando esse aspecto aqui, porque é fácil. Tá? O primeiro aspecto aqui dessas duas imagens é o aspecto de que, embora que muita gente hoje brinque, trate de maneira leviana a questão do bebê, do ventre, que tem duas formas de você tratar, feto ou bebê, né? Mas bebê também é certo, né? na própria linguagem da medicina. Então, o bebê, muita gente trabalha de uma maneira muito leviana. E, infelizmente, recentemente, algumas manifestações nos Estados Unidos, e eu as vi, eu não tive coragem de trazer para cá, como as pessoas falando sobre o prazer que sentem em sugar a criança e matar a criança. Sem contar que você já deve ter visto as imagens de que eles fazem simulados de boneca e vão estourando o sangue e se belando de sangue e colocando frases dizendo eu amo matar bebê. Né? São frases horrorosas, são coisas bem pesadas, e isso tem realmente em algumas redes sociais. No Twitter, menos, mas tem outras redes sociais que tem. É bem pesado. Só que isso começou a entrar de uma maneira muito disseminada e as pessoas começaram a conviver com pessoas que lidam com aborto não como simplesmente fosse uma situação que ocorreu. Houve um acidente, nada não. Não, mas uma coisa absolutamente comum, e não só comum, uma coisa normal para uma situação que você não esperava. Então, houve uma festa, a mulher engravidou, e de repente ela não está mais grávida. Ela deu um jeito de aquilo desaparecer, sem a menor crise de consciência. Algumas coisas bíblicas sobre essa questão do bebê. Como é que Deus lida com o bebê do ventre? Por isso que eu pedi para você levantar, tomar água, porque você não pode se desconcentrar, senão você vai perder o fio da meada. Então, Salmo 139, versos 13 a 16. Eu queria pedir que a igreja lesse, eu acredito que está bastante grande a letra, né? Vamos ler 1, 2, 3 já? Quando em secreto fui formado. Atente para o verso 16 agora. Olha que coisa impressionante que o salmista está falando do embrião. Mas como é que o salmista sabia se não tinha microscópio e não tinha ciência? É a mesma razão que a gente diz, como foi que as pirâmides foram construídas? Só pode ter sido ET, para você ver que a civilização não evoluiu, ela involuiu. Né? Você que acha que evoluiu, mas eu tenho uma prova muito, muito tranquila para você compreender que a civilização involuiu. Você, quando nasce, quando cresce, quando é formado, muitas das coisas que você tem que aprender, você é levado para uma instituição, seu pai para o trabalho, você para a instituição, então você, supõe-se que depois de 20 anos você aprendeu. Mas eu lhe pergunto, e o conhecimento do seu avô e do seu pai, ele passou para você? Como, se ele está trabalhando? Como que ele passou para você se ele não tem muito relacionamento com você?
Como é que é a transmissão de conhecimento de uma geração para outra? Na escola. Você é tonto. Se você pensa que de uma geração para outra é transmitido via escola, você é tonto. Você não sabe nada de educação, nada de formação, nada de área cognitiva. A transmissão de um conhecimento não é 2 mais 2 é 4, conjunto, subconjunto, não é isso. A questão é o pensamento, a tecnologia, a prática das coisas, como é que transmite todas essas coisas que são como se fossem transmissíveis, mas não em nível de aula? Como é que faz isso? Então, o salmista já sabia do embrião, e ele já sabia que lá no ventre o embrião estava vivo e que Deus estava gestando aquilo ali e olhando os dias. O texto diz, os dias estavam escritos, o dia do embrião. Mas vamos lá, pode passar adiante, Lucas capítulo 1, verso 15. Vamos ler esse texto, porque ele está tratando de uma palavra que dada sobre João Batista. 1, 2, 3, já? Tá. Ele será cheio do Espírito Santo o quê? Antes do nascimento não é impossível, irmão. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo da barriga. Não pode na cabeça de hoje. Na cabeça da Bíblia, no entendimento da Bíblia, já é cheio desde o ventre, portanto é um ser humano. Porque garfo não fica com o Espírito Santo, faca não fica com o Espírito Santo, colher não fica com o Espírito Santo, mas uma pessoa, um embrião fica com o cheio do Espírito Santo no ventre. Tanto sim que o texto seguinte diz assim, no verso de número 36 a 41, eu só vou ler essa primeira tela, e vocês vão ler a segunda tela. Diz assim, aquela que diziam ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, lê para mim o resto. Cheio do Espírito Santo. Peraí, o bebê agitou-se em seu ventre. Está tudo bem. E em alta voz exclamou, quem exclamou? Isabel. Exclamou o quê? Entre as mulheres, e bendito. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha o que vai dizer no final do verso 44. Lê aí. O bebê. Então, um cristão, ele tem que entender isso teologicamente, biblicamente. O texto diz que João Batista era cheio do Espírito Santo e que o bebê, no ventre, vivo, criança, ele se alegrou e ela foi cheia do Espírito Santo. Ele tem sentimentos. Eu nem vou entrar no mérito de você pegar aqui, botar um filme, e que aí quando vai entrar aquele negócio que vai fazer a aspiração, o bebê tenta se livrar daquele negócio, tão horroroso aquele negócio que você não consegue nem assistir direito, né? Aliás, não procure não, é horroroso. Mas o aborto é uma das coisas mais absurdas que existe. Então, por isso, desse ponto 1, na próxima tela, 2 comentários muito claros, muito explícitos, que antecedem aquilo que a gente vai falar, tá? Esse não é o assunto, isso é a introdução. Eu coloquei aí como reflexão, o aborto é assassinato. A Bíblia diz, não matarás. Diz no original hebraico ali, não é não matarás, porque você não pode matar uma barata. É não assassinarás. Porque matar, você pode matar para se defender. Isso é permitido pela palavra. Mas a palavra não é não matarás, é não assassinarás. Essa é a tradução mais correta. Por isso, o aborto é assassinato, pois o bebê no ventre já é uma pessoa aos olhos de Deus. Mas, se fosse só isso, todo mundo aqui concordaria. Só que eu coloquei os textos bíblicos para você ter na sua mente. Porém, aqui a última frase, eu queria que você lesse essa frase que começa com é pecado. Você pode ler para mim? 1, 2, 3. É pecado. E eu vou colocar os versículos agora para você entender que é pecado. Isto vale, por exemplo, para roubo. Se na sua empresa, se você, por exemplo, dirige, se você não é motorista de um carro, você é um carregador, você está transportando material. E aquele camarada,
que tá fazendo, é motorista, ele vai dar um dinheiro para o guarda com a sua cumplicidade, você está pecando junto com ele. Você não pode ser cúmplice de pecado nenhum. Nem sequer maledicência. Senta todo mundo para falar mal de alguém, você tem que levantar ou você tem que confrontar aquela pessoa. Você precisa não se associar. Os textos bíblicos, eu não vou nem ler a parte que está em vermelho, mas a parte que está em amarelo, vocês vão ler. O texto começa assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem saúda torna-se participante das obras malignas. Só para falar, para dar bom dia. No outro texto, diz assim: não te precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. E Romanos, capítulo 1, verso 32, o texto bem conhecido, eu vou ler o início, vocês leem a parte amarelo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também... Então, preste bem atenção antes de passar para o segundo ponto. Se você tem algum tipo de conhecimento de alguma pessoa que apoia o aborto, aprova o aborto, vota pelo aborto, qualquer que seja a situação, você tem que ser contra. Mas não é só o aborto, é lógico que não. Tem outras coisas também. Mas estou falando do aborto porque está no contexto que ele está aqui. Então, você simplesmente... Quer ver um negócio? Você sabe que o candidato X vota contra o aborto. Você não pode votar nele porque você é cúmplice do pecado dele. Simples assim. Às vezes, vote nulo, faça o que você quiser, mas você vai para a Câmara de votação, para aquele lugar de votação, você faz o que quiser. Você vai entender isso durante a sequência do que eu vou falar. Mas se você chegar ali e você votar, saiba que você é cúmplice do pecado daquele camarada. Ponto final. Mas isso não é o assunto. Isso é a introdução. Nós vamos falar, pode passar aqui agora. O assunto é esse aí, ó. Contraceptivos. E eu quero que você preste atenção, porque não é uma aula de medicina, é uma aula de Bíblia. Não é aula de medicina, é uma aula de Bíblia. Você tem que raciocinar para entender uma coisa importantíssima. Eu trouxe aqui uma faca. Eu vou usar essa faca já. Tá? Então, tem lógica. Tudo que eu estou falando aqui vai estar ligado a uma coisa com outra. Mas eu trouxe também uma outra coisa além da faca. Bem pior. Aqui tem um artigo do Catecismo Católico. O artigo é bem difícil de interpretar assim, eu vou dar uma acelerada nele, na segunda tela vocês vão ler. Bom, como é que a Igreja Católica, que é a principal defensora, eu vou logo dizer que a Igreja Católica é fundamental no mundo, fundamental na defesa de esses valores morais, incluindo a luta contra o aborto. Ela é fundamental. Aliás, para falar a verdade, ela é mais importante do que a igreja evangélica toda. Só que, infelizmente, dentro da própria igreja católica, ela acolhe quem é a favor do aborto. Aí virou uma confusão. Mas como a gente não está aqui para falar da instituição, está para falar da doutrina, então eu vou ter que usar o catecismo. O Catecismo Católico, do artigo 2370, fala: a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Vou falar português claro. Posso falar? Posso falar? Você que é casado, a melhor maneira de você prevenir, de você não correr risco de engravidar é não fazer sexo. Pronto. Continência periódica. Então, meu irmão, vamos orar. Então, você vai orar, ela vai orar. Pronto, resolveu o problema. Está no catecismo, a continência periódica. Só que aí não vai colocar, fique sem namorar. Não pode colocar isso no catecismo. Colocou a palavra continência periódica. Agora, estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Bom, não vou explicar isso aí que não precisa. O que vem aqui é o que eu quero usar. Olha lá. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que ou em previsão do ato conjugal, ou durante a realização, vou parar aqui para explicar, é má toda ação. Antes de que você, casado, vá ter um ato sexual, você prevê e previne, ou durante o ato sexual, aquela ação é ruim, má, reprovável,
Vou continuar só na parte amarela, tá? É intrinsecamente má a ação que se propunha como fim ou como meio para tornar impossível a procriação. Vamos lá. O casal está ali num momento íntimo. Aí ele fala assim: vamos ter filho? Aí ela fala: não, nós já temos 17. Aí ele fala assim: mas e como é que fico eu? Vamos orar? Aí os dois dobram o joelho, está resolvido o problema. Então, essa é a interpretação do catecismo. E aí, essa interpretação é explícita, defendida por Papa. Recentemente tem um artigo grande, defendido, não tem jeito, defende. E tentam encontrar uma brechinha. Mas está definido, você vai entender por que eu estou usando o catecismo. E ele fala assim: não, mas eu estou com um preservativo aqui. Aí ela fala: é pecado. Não, mas não é tão grave. Não é grave, mas é pecado, a gente não vai usar. Mas a tabela, como é que está? Eu perdi a tabela. Eu não fui no médico, eu não sei que a data da minha ovulação. E agora o que a gente faz? Vamos orar. E os dois dobram o joelho e oram. Então, isso é a orientação católica, tá? Ou melhor, é a orientação do catecismo. Pode passar. Essa orientação, portanto, ela parte da seguinte concepção de pecado. Eu vou pedir que você leia. Ok? A concepção de pecado do catolicismo tem 2 pontos aos quais você vai ler aqui agora. Eu estou dando uma aula difícil, essa aula não é fácil, tá? Então vá acompanhando para não se perder. Então, o catolicismo, quero que você leia o primeiro ponto, baseado, continue. Da igreja. E palavra oficial da igreja. Quais são as palavras oficiais da igreja? E documentos oficiais. Ou os conceitos de pecado mortal. Isso é a estruturação da teologia do pecado, ou se você quiser saber o nome, amartiologia. Mas a doutrina para os discípulos, não para um conjunto pronto de doutrina, para os discípulos de Jesus, o entendimento de pecado se deriva de 3 coisas. Você pode ler para mim? E do guiar do Espírito. Não é na lei de Moisés. É do que está escrito. Então, se está escrito, você tem que aprender a ler. Senão, você não vai conseguir interpretar e saber se aquilo é certo ou errado. A gente vai seguir. Pode seguir? Então, na próxima aqui, eu vou mostrar para você que, infelizmente, isso está extraído, tá, pessoal? Essa tela aí eu extraí. Não riam, mas vocês vão ver isso aí. E vocês... É uma realidade. 2 tipos de pecados segundo o catecismo. Os pecados veniais, são pecados leves, que diminuem a graça na alma, mas não condenam ao inferno. Tá? Pecado não condena ao inferno. E os pecados mortais, são os pecados graves, que separam a alma da amizade com Deus e conduzem ao inferno. Então vamos lá explicar, já que está falando de método contraceptivo, por exemplo. O casal vai usar um preservativo. Ah, mas se você está falando isso e tem criança aqui, ouve. Deixa de besteira. Ouve exatamente da pessoa certa, que tem que falar que sou eu. Estou falando da maneira certa. Então ouve. Chegar em casa, ela pergunta, você explica do mesmo jeito. E tem que ouvir da fonte certa, não da fonte errada. Vai aprender no moleque na rua, não. Vai aprender aqui. Púlpito é lugar de verdade falada do jeito certo. Então, vai usar o preservativo o casal. Aí ela fala, vamos usar. Usou o preservativo. Eles tiveram um encontro íntimo, mas não pecaram pelo encontro. Mas pecaram porque usou o preservativo. Aí ela vai dizer, isso foi um pecado venial. Misericórdia. Toda vez agora é pecado venial. Está acumulado de pecado venial. Do jeito tem ali, pecado venial. Não é pecado grave. Aí engravidou. Furou a camisinha. E agora? Aí ela fala, vamos abortar. Aí é um pecado mortal. Então o pecado do aborto é o pecado mortal. E o pecado de usar a camisinha é pecado venial. Irmão, continua a próxima tela. Vamos ler essas 3 coisas aí. E eu quero que você leia, porque infelizmente eu tenho muito tempo para pesquisar. E muito tempo pesquisando. Católicos admitem que ninguém obedece todo o catecismo. Você conversa com um católico e vai dizer,
Vem cá, você, como é que é você, sua esposa, assim? Você tem que chegar suave, tá? Tá tudo jóia, você e tal. E aí, você tem que fazer sempre um é. Um é muito importante, o é, né? Aí você faz o é assim, dá aquela freada, o cara já sabe que você vai entrar com a facada. E aí você diz assim, você usa algum método anticoncepcional? Aí ele fala, a gente usa sim. Então você está transgredindo o catecismo. Aí a resposta mas ninguém cumpre todo o catecismo. O cara já diz logo. E assim, para um católico, usar um método contraceptivo é um pecado venial. Só que aí eu quero que você livre, leia tudo que está em amarelo ali para mim, por favor. Leia 1, 2, 3 já. Não vale rir. É só para ler. Quem foi que riu? Irmãos, o sujeito usa a camisinha e vai pegar a água benta. Ou seja, ele peca de propósito. Ele peca de propósito, porque ele não vai deixar de ter um relacionamento íntimo com sua esposa. O que vai fazer? Ele está se enchendo de pecado venial e ele depois vai fazer uma caridade. Ele compra 3 cestas básicas e aí tem uma relação, depois compra mais 3. Vocês estão rindo porque não tem jeito de não rir. Por quê? Porque isso é pecado intencional. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que se pecarmos voluntariamente, não resta remissão de pecado. Como é que o cara peca intencionalmente? Não, mas é por uma boa causa. Claro que é uma boa causa, o casamento é uma boa causa. Então o problema não está no casamento, está no pecado, na definição de pecado. Entendeu, igreja? Amém? Então vamos lá. Mais a outra tela. Olha o que vai acontecer. Está na cara que isso aí é auto-perdão. Eu vou lá, compro a cesta básica, estou perdoado. Isso aí é auto o quê? Auto-salvação. Eu faço as minhas obras e eu sou perdoado do pecado venial, porque eu mesmo fiz, eu mesmo quis e eu mesmo me salvo. Olha só o que aconteceu com a doutrina de uma igreja. E esse desvio doutrinário, irmão, vale para todo mundo. Você pode arranjar artifícios para pecar. Eu já conheci vários casos, eu já ouvi confissão pessoal de um pastor. Durante, acho que foram 27 anos, ele tinha um relacionamento. Eu acho que Cláudio até sabe dessa história. Foi 27 anos, não foi? 25 anos? A vida inteira ele tinha um relacionamento, ele terminava de ter um relacionamento extraconjugal, os dois oravam, um perdoava o outro, um confessava para o outro. Depois ia embora, depois um confessava para o outro, um perdoava o outro e estava tudo certo. Porque artifício é próprio da maldade do coração, mano. Por isso a gente está ensinando isso aqui, para você perceber que a gente não está aqui para brincar com Jesus Cristo, nem brincar de céu. A porta é estreita, o caminho é estreito. Continua aí. Então agora, eu vou fazer esse fechamento. Portanto, no catecismo, o problema está na definição da finalidade do sexo. No catecismo, qual é o objetivo do sexo? Você pode ler para mim? Quando não houver objetivo de procriação, não pode haver relação sexual sem meios naturais. Não pode. Ou seja, tabela ou não tem relacionamento. Catecismo. E se você tiver um relacionamento casado e você tem consciência e usar algum meio, você acabou de pecar. Pecado venial. Esse é o catecismo. Na Bíblia, o plano de Deus é família, não apenas casamento. Sabemos disso. Casamento é um meio de constituição da família. Mas o plano de Deus não é só casamento. Na Bíblia, agora vou para o sexo. O sexo é unidade e amor do casal, portanto, para fortalecer este amor. A relação de intimidade não é para procriação na Bíblia. Senão, não teria um livro só de relacionamento, de amor, chamado Cantares. Um livro só para isso. Aí alguém já diz assim, diga para os jovens não lerem Cantares, porque é um livro que o negócio empena. Não. Na verdade, você pode ler, Senhor, Senhor, Tu és tão lindo.
né? O meu amado vem saltando pelos montes. Tá, beleza. Você pode botar muita poesia, falar muita coisa assim poética, bem espiritualizada. Mas vamos ser bem sinceros, aquilo é um relacionamento físico, erótico, entre erótico santo. Erótico é santo. São 4 tipos de amor, na verdade são 10 tipos de amor, né? Mas os 4 são mais conhecidos, né? Ágape, filéu, estorge e eros. E aí, o eros é uma forma de amor, que é o amor físico, né? Então, na Bíblia tem um livro só sobre isso. E por último, eu queria que você lesse essa frasezinha que tem na Bíblia ali. Lê para mim. Na Bíblia, os filhos são resultado disso. Os filhos, a procriação, não é o objetivo do relacionamento. É o resultado do relacionamento. Eu não sei como não ver isso, irmão. Qual é o resultado de um relacionamento de intimidade, de amor, de união? Eu desejo ter um filho com você. E aí você vai, então, ter um filho, e o casal tem um filho que é resultado da união deles dois. Pode até não conseguir ter por alguma razão, mas esse é o resultado, não o objetivo. Entendeu, igreja? Amém? A igreja não é um casamento, é uma família. Portanto, você observa que o plano está todo arrumadinho. Então, pode passar a próxima tela. Aí, agora eu quero que você leia isso aí. 1, 2, 3, já. Abortivo. Por quê? Sem mudar a tela, por que que o discípulo pode fazer uso de métodos contraceptivos? Por exemplo, o relacionamento dentro de um momento em que não há ovulação, dentro da tabela de ovulação. Beleza, não vai engravidar. Mas se engravidar, meu Deus, repreende Satanás, você. Que é isso, irmão? É casamento. Se engravidar, o fruto é o filho. Meu Deus do céu. Mas você, então, tem um método contraceptivo. O que é o método contraceptivo? Contraconcepção. O que é isso? O espermatozoide, o óvulo, não se encontram. Pronto. Mas como é fácil de entender. Agora você faz o quê? Você avisa para o espermatozoide, olha, você não vai lá. Não tem como avisar, meu irmão. Não vai avisar. O espermatozoide, ele vai correr atrás do óvulo, por razões biológicas, você não precisa explicar. E se eles se encontrarem e fecundarem, vai ter filho. O filho vai nascer. Essa hora que você toma uma pílula para matar aquele óvulo fecundado, a chamada pílula do dia seguinte, ou vários outros anticoncepcionais, você está abortando. Porque o espermatozoide encontrou o óvulo, você sabia que ia encontrar, porque o bichinho é danado. O bichinho é espertinho. E Deus fez ele espertinho. E ele foi lá e achou o lugarzinho dele. Achou, glória a Deus, é fruto da nossa união. Vamos receber da parte de Deus. Não quer dizer que vai vingar. Mas você também não vai tirar. O discípulo, ele tem esse entendimento de que a relação sexual está dentro da relação de amor. Agora você vai para o catecismo, não pode. Por que não pode? Você não entendeu ainda, mas vai entender. Quando eu usar isso aqui, você vai entender. Agora, a próxima tela. Eu queria que você lesse aí. 1, 2, 3, já. Então, o que é que eu aconselho você, mulher, homem também, claro, marido e mulher, vocês dominarem, terem entendimento do que é o método que evita o encontro do espermatozoide com o óvulo. É contraceptivo, ele não concebe. Procure saber. Aí você faz a pergunta, mas não existe método 100% seguro. Mas você está seguro com a sua consciência. Claro. Você, Felipe, eu procurei, eu me informei, eu assisti a macro, eu amo minha esposa. Rolou, recebo de Deus. Simples assim, meu irmão. É pecado fazer laqueadura ou... Como é o nome do outro treco aí? Vasectomia? No catecismo é.
Quantos pecadores tem aqui, segundo o catecismo? Segundo o catecismo, estão ferrados. Por quê, queridos? Você se mutilou com um método consciente para evitar o objetivo do sexo, que é a procriação. Agora você, sabidinho, né? Deus está vendo, por que que agora você... Não, para com isso. O objetivo do sexo também é a intimidade e o amor. Você não entendeu isso, não? Então, eu dou uma aula à parte, ou então, nosso amado Lucas, nosso amado Luzerne, dá aula exclusiva para você. Claro que você vai ter que pagar o jantar para eles, né? Então, aí fica essa palavra. Você tem alguma dúvida? Procure orientação médica. Agora, não saia da ginecologista sem você ter certeza de que a resposta que a pessoa deu, que é contraceptivo, é a resposta certa. Você não pega a segunda opinião, muitas vezes, de um médico? Houve um negócio, não pega a segunda opinião? Pega a quinta opinião, pronto, qual é o problema? E vá no que é seguro. Mas depois que é seguro, sua consciência está tranquila, rolou, e se alguém disser, mas é motivo. Não, senhor, está repreendido, Satanás. Não chame Satanás, mas pode passar. Agora você vai entender, que até agora não entendeu. Pode passar. Eu tenho certeza que tem outra tela. Vamos orar para passar a tela? Um casamento que não quer filhos, irmãos, agora nós temos uma outra derivação. Um casamento que não quer filhos está com problema de revelação do propósito de Deus. A palavra Deus subiu ali. Está com problemas de revelação do propósito de Deus. Não, eu não quero filho não. Quero filho não, porque a gente casou para ser feliz. Vamos supor, né? Tem algum problema em ser feliz? Não. A gente casou porque a gente é muito fogoso. Tem problema? Não. O que a Bíblia fala. É melhor casar do que abrasar. É um método, é um motivo. Tá? Mas, se ele não quer filho, tem algum problema. Ele não quer. Mas, agora, qual seria o segundo ponto? Egoísmo, materialismo, falta de fé ou conceitos errados sobre infância e educação. Você pode ler o resto? Irmão, tem gente que quando vê criança, está achando que está vendo demônio. Eu não quero, que Deus me livre ter filho. Deus me livre. Criança? Eu que sei o que é criança, que eu criei os meus filhos, os meus irmãos mais novos, ou nada. Imagine você, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. A pessoa não quer filho, mas não quer com motivo. Não, hoje claro, Jacó com 12 está doido, hoje ele não teria nem 1,2. O tempo mudou na época de Jacó, rapaz. Aliás, até o Deus de Jacó mudou. Falou besteira, porque o Deus de Jacó é mesmo. Mas aquele Deus provia, hoje não provê mais, hoje não abençoa mais. Tem vários problemas para o casal que não quer ter filho. Como é que isso tem que ser tratado de púlpito? Claro que não. Claro que não. Isso tem que ser tratado no discipulado. Se a pessoa tem que identificar isso, ela mesma se virar com o seu balaio de gato aí para você. Eu tenho ansiedade, meu filho vai, eu tenho certeza que vai virar marginal, por isso eu não quero ter filho, meu irmão. Então você tem certeza que tu vai morrer atropelado por um trem. Também, porque essas certezas horrorosas, você não pode um negócio desse. Um cristão não pode prever o pior para si próprio. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem? Quer dizer, tudo, né, aceitavelmente bem? Amém? Mas vamos lá, a última parte aqui, ó. Pode passar aqui. Para os discípulos, o entendimento de pecado se deriva, você pode repetir para mim essa leitura? Dos princípios da palavra de Deus e do guiar do Espírito. Aqui a gente vai ver algumas telas iniciais, finais, porque eu já estou terminando. É um texto bem fácil para você compreender o que é pecado. Veja só, e eu vou fazer essas duas aplicações aqui agora. Um texto fácil, Jesus está sendo tentado pelo diabo. Aí você pode ler para mim esses dois versículos, o 3 e o 4, 1, 2, 3, já? Mande esta pedra, se transforme. Jesus respondeu. Pronto, vou lhe fazer uma pergunta. Comer pão é pecado? Não? Tinha algum problema Jesus transformar a pedra em pão? E onde estava o pecado? Em obedecer o diabo. Não, era uma sugestão, não era obediência. Onde é que está o pecado? No pão ou na pedra? Nenhum nem outro. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui tem uma faca.
Essa faca, faca de churrasco. Essa faca na mão de Lucas dá um churrasco bastante razoável, né? Não acha isso, não? Na minha mão também, está até amoladinho aqui. Mas na mão de um marginal, você acha que dá o quê? Um celular, claro, né? Isso aqui vira um celular rapidinho, na mão de um marginal. A faca, não tem problema nenhum, irmãos. A coitadinha está aqui, é linda. Eu comprei lá em Panambi. Aço inox ginete. Lá na... Como é o nome daquela loja? É aquela loja casa de pesca, não é assim, né? Hobby Caça e Pesca. Comprei lá. Maravilhosa a faca. O pecado dessa faca está na faca? Tá, mas vamos piorar. Vamos abrir aqui agora? Irmão, não abra não, que isso aqui não deve ser feito. Eita, aqui tem um que está pecando. Irmãos, está aqui para você ver na tela. Eles não deviam fazer essas coisas, né, irmão? Vamos lá. Isto é mouse beer, tá? O que você sentiu com o pastor, o seu pastor, o pastor da igreja, pegar uma cerveja na hora da pregação, irmão? Tem visitante hoje aqui. Já tem um preocupado ali. Aquele pastor que eu falei que vai ligar amanhã, com certeza. Vai me ligar. Mas, rapaz, você é maluco? Tá, mas vem cá. Isso aqui é pecado? Não tem problema nenhum. Ó, pecou. Onde é que está o pecado? Aqui ou lá? Onde é que está o pecado? Isso aqui é pecado? Mas você sentiu um negócio. Primeiro que alguns dois ou três já pecaram murmurando, falando mal do pastor. Então já pegou. O pecado está aqui? O pecado não está aqui. E não está aqui, irmão. O pecado está onde? Está no ser humano. O pecado pode estar em mim e em você. Você vai olhar a cerveja e falar, mas nem numa igreja você não pode. É exatamente para você entender. Que não está aqui, meu irmão. Você pode transformar um instrumento disso aqui em crime. E você pode transformar isso aqui em pecado. Você senta numa sexta-feira, só sai no domingo de tarde. Isso aqui tem alguma coisa? Não, os caras estão ganhando dinheiro, meu irmão. A Bahia é o lugar que mais vende cerveja no Brasil. Agora, isso tudo aqui significou o quê? O pecador. Então nós temos que discutir a coisa ou o agente? O agente, irmão. Agora, todo mundo quer catecismo, listinha de pecado, não tome cerveja, pastor não pode levar cerveja para o púlpito. Isso todo mundo quer, a listinha. Porque é mais fácil do que andar no espírito. Porque é mais fácil na hora de vigiar, você já tem uma lei, não precisa vigiar. Só que sozinho é que acontece o pecado, não é aqui eu não vou beber. Não, eu odeio cerveja, não gosto de cerveja. Então estreitou. Porque você não vai conseguir enganar. Quer ver? Coloca aí o próximo texto aí, para você ver o que é pecado totalmente diferente de catecismo. E é o que está em Romanos 8. Diz assim, vamos ler juntos? Pode ser? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, para o que o Espírito deseja. Agora o 6. A mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Não tem cerveja, não tem faca, não tem nada. Vamos continuar. A mentalidade da carne, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Agora o 8, vamos lá? Não pode. Então agora a frase que fecha a doutrina do pecado. Olha lá, pode passar. Você pode ler para mim? A vida abundante vai muito além do certo e errado. Não pode. Muito além. Você quer ter vida de judeu? Obedeça a lei de Moisés. Medíocre. Você quer ter vida regrada por uma instituição? Seja católico. Ele dá um corolário de coisa, mas eu procurei drogas no catecismo e não tem. Não tem maconha. Aí eu fui buscar os sites católicos e eu descobri que tem gente discutindo a liberação da maconha. Porque não tem no catecismo. Ou eles colocam no catecismo,
Ou se está fora, então posso fazer. Porque não precisa obedecer o Espírito, não precisa ser santo, não precisa andar em Espírito, basta consultar o catecismo. E tem muito evangélico assim, que é o catecismo evangélico. O catecismo da saia, o catecismo da linguagem foi forte. Eita papai, aí pegou toda a linguagem do catecismo do evangélico, não é assim? O catecismo evangélico é oral, né? Mas vai ver a vida. Vai ver a vida, vai ver como é que trata a esposa, vai ver como é que grita com o filho. Não tem vida no espírito. Então o problema aqui, ó, a mentalidade do espírito é outra. É uma mentalidade. Pode continuar? Estou terminando. E aí eu chego na comida sufocada, no seu último prato de galinha cabidela e sarapatel que você comeu na semana passada. Estou chegando nesse último prato. Atos 15, 28 e 29, eu queria que você lesse, por favor, para mim, o versículo bíblico. Vamos lá? Pareceu bem e a nós não impor a vocês. E agora começa 4 exigências que chama-se quadrilátero de Jerusalém. 1, 2, 3, já? Os ídolos, do sangue e da imoralidade sexual. Vocês farão bem, que tudo lhes vá bem. Irmãos, olha só, Concílio de Jerusalém, Novo Testamento, a igreja se reúne, os gentios estão se convertendo, tem muito judeu dentro da igreja, olha lá, muito judeu dentro da igreja, o judeu guarda sábado, judeu não come carne de porco, não come bacon, meu irmão. Como é que pode um negócio desse? Não come bacon, isso é um absurdo. Mas não come presunto também, né? Isso é judeu. Mas está convertido junto com o gentio. E criou um problema. E aí, então, o Concílio de Jerusalém se reúne e fala, como é que a gente vai resolver isso? Porque essa turma de judeu está querendo que os outros se circuncidem. O lado de cá está comendo bacon. E eles estão brigando. Então tem que ter uma conciliação. E na hora que eles vão conciliar, o Espírito Santo entra. O texto diz, pareceu bem ao Espírito. Pode passar a próxima tela? Então a primeira coisa dessa instrução bíblica é que pareceu bem ao Espírito Santo. Você poderia ler para mim o que está em azul ali? Pode ser? Então eu estou com ele. Você entendeu? Não tente entrar pelo mundo do catecismo, nem o da lei de Moisés. Não vai dar certo. A mentalidade do Espírito é vida. Então, quem foi que falou para não comer? Para se guardar do sangue. Aí tem 2 interpretações aí, mas vamos na simples, na interpretação simples. Quem foi que falou para não pegar aquela macumba da esquina, aquela galinha com uma cachaça e não comer? Você acha que tem algum problema espiritualmente se você pegar aquela galinha e cozinhar? Eu já soube de gente que come bozó. Opa, vai, pum, pega, leva. Eu conheço gente que come bozó. Só que o seguinte, tem algum problema? Não, mas não vou fazer. Por que não vou? Por que não tem problema? Porque eu não tenho problema com o demônio. A gente ora, o demônio sai. Eu não sei se a galinha fica boa. Pode ser que tenha podre, aí não tem jeito. Mas se a galinha não estiver ruim, se estiver viva, melhor ainda, um bozó com galinha viva, você não come do mesmo jeito. Porque pareceu bem ao Espírito Santo que não era para fazer. Você entendeu a história, querido? Amém? Segundo ponto, letra B. Pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor. Você pode ler em azul para mim, por favor? Eita. Então, o pastor vai baixar um decreto aqui agora. Todos têm que fazer academia. Porque os irmãos estão muito barrigudinhos com esse negócio de comunhão. Pronto, todo mundo, não posso fazer isso. Porque pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor.
Eu posso até chegar individualmente e falar, aí, achou essa barriga onde, irmão? Onde tem lá, vem de pneu também? Eu posso até brincar com o irmãozinho, mas eu não posso impor. Porque cabe a você andar no Espírito. E se você não aprender a andar no Espírito, você não entendeu o Evangelho. E a terceira e última coisa, e é a última mesmo, diz assim, que vos abstenhais. Você pode ler em azul para mim, por favor? Seja pela razão A ou pela razão B. E aí eu termino com a última frase e eu faço as minhas conclusões. São 21 horas e 1 minuto. Olha como Deus é poderoso. Vamos ler aqui, os irmãos poderiam. Quer que eu leia? Vocês querem ler? Leram demais, não foi já? Cansou? Dá para ler? Então vamos lá, vamos ler essa última tela aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Mostra tamanha honradez e gentileza. Confio no Espírito Santo, que seja melhor abster. Olha, irmãos, eu encerro essa noite dizendo para você que as questões mais difíceis, elas são dirigidas, guiadas e orientadas pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem diz a você que esse decote não combina. Você ouviu? O Espírito Santo é quem disse a você para usar body. Entendeu? Por que o pastor não prega sobre body? Porque o Espírito Santo prega antes. Ele prega antes. Entendeu? Por que o pastor não fica dando queimada aqui nas selfies dos irmãos na academia? Porque o Espírito Santo dá queimada antes. Entendeu a história? Tomara que dê queimada, que até alguns não estão conseguindo, né, dar queimada. Nem com queimada o Espírito Santo não dá. Não, irmão, eu não fico de olho. Irmão, se há uma coisa que eu não fico de olho na vida alheia. Você sabe por que eu não fico de olho na vida alheia? Se você não está entendendo o que está sendo dito, tu é um topeira mesmo, tu não vai para o céu mesmo. Tu é um poste. Entendeu? Eu vou deixar que Deus mesmo atropele você. Quando chegar os cacos aqui, para ficar tranquilo que eu conserto. Eu boto tudinho no lugar. Os pedaços, tudinho. Eu já estou acostumado a trabalhar com pedaços. Você entendeu o que eu estou falando? A gente ia apresentar hoje um caso aqui público, mas não pode, porque não se apresenta pedaço. Tem que esperar consertar para poder apresentar. Você entendeu? Não. Ótimo que não entendeu, quero não é para entender mesmo. Mas 3 entenderam, então os 3 receberam. Porque a gente não está aqui para criticar ninguém, está aqui para ajudar. Chega um caco, cuida. Quando ficar bom, levanta. Eu era o caco que eles falou, amém. Jesus levou a glória. Não precisa falar nada assim. É assim que funciona. Então, meu irmão, quem é que está trabalhando na tua vida? O Espírito Santo. Esse versículo diz, não coma comida com sangue. Você tem liberdade para comer? Tem convicção de comer comida com sangue? Por sua conta e risco. Eu não vou comer. Mas não vou dizer que você está errado. É a liberdade cristã, meu irmão. Agora, eu ensino isso aqui 200.000 vezes. Vou ensinar do meu jeito. Tome esse negocinho na frente do seu colega de trabalho, que nunca mais você prega evangelho para ele. Nunca mais você prega. O problema não está nisso aqui. O problema está em que você entregou de bandeja o seu testemunho para ele. Já falei 1000 vezes isso. E outra, já falei também. Você já foi alcoólatra? Nem abra a lata. Nem abra a lata. Para Satanás não dizer assim, é só uma. Aí você fala, eu já sou espiritualmente forte. 2 dá para mim. Já foi, meu irmão. O diabo é mais poderoso que você, você não volta mais. Foi e não volta mais. É assim ou não é, irmão? Tem alcoólatra, ex-alcoólatra lá do Centro de Recuperação? Não, só tem alcoólatra tomando. Não, estou perguntando. O Orlando mesmo foi, do Centro de Recuperação, foi lá por alcoolismo, não era drogas, né? E teve mais alguém que foi lá por alcoolismo? A maioria é alcoolismo?
A maioria é droga lá. Mas tem também lá de alcoolismo, né? Tem vários de alcoolismo. Orlando passou por vários centros de recuperação. Era assim, chegava no lugar, achava que estava forte, tomava o primeiro, acabou o homem. Então, queridos, essa palavra é para levantar o nível. Você fique sabendo que a gente não vai abaixar o nível para ficar dando leizinha, mudar a Bíblia para adaptar para quem está chegando aqui. Quem está chegando, faça o favor de subir para comer com churrasco. Se tu não aguenta, eu lhe dou um remédio para comer, mas vai comer churrasco. Ele ajuda a comer, eu até mais corta a carne em pedacinho, é churrasco, que é o menu, e ponto final. Por quê? Porque a Bíblia é churrasco. A Bíblia não fica dando mimimi, não existe isso. Você tem que entender que é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus e o Espírito Santo. Se vire com isso. Você tem a mim, você tem... O pastor, ele vai me ligar, eu já sei disso, terminou a pregação, ele vai dizer, rapaz, você é maluco, aquele negócio. Rapaz, ele vai falar das partes boas, e vai fazer a crítica da parte ruim. Eu adoro isso, não tem problema nenhum. Por que ele vai fazer isso? Porque está prestando atenção. Ele ouve, e ele pega, e ele pergunta. E os irmãos não perguntam, não. Irmão, qual é a série? Teve uma pessoa aqui que me perguntou, me diga uma série aqui, estava de Covid. Que série eu assisto? Assiste Falda. O irmão começou a assistir Falda no primeiro episódio. Você está maluco, Nils? Botar uma série dessa. Eu falei, mas é a luta dos palestinos contra os judeus. É uma luta, é uma série completamente contextualizada. Mas o cara não aguentou. Tudo bem, mas isso é uma coisa totalmente secundária. Mas bem, você pode fazer o que esse irmão fez. Nils, me dá uma série aí. Eu não recomendar. Se você não gostar, não assiste. Mas você, Nils, o que você acha dessa tecnologia? E o que você acha dessa... Pergunta as coisas. Tem Cláudio para você perguntar, tem Lucas para você perguntar, tem um monte de gente para você perguntar, tem o Hélio, tem Fernanda, tem o seu líder. Pergunte. Você só três coisas para decidir o que é vida santa. A Bíblia escrita, os princípios que são indiretos, que não está claro, e o Espírito Santo. E se vire, não vai ter catecismo, não vai ter chupeta, não vai ter nada. Você vai entrar no céu com esses recursos, que é os que eu vou entrar no céu, e você vai crescer. E se não crescer, não é de Deus, tá? Fica pelo caminho. Só um amém. Está certíssimo, Caterine. Só um amém mesmo. Amém, queridos? Curve sua fronte agora, por favor. Eu quero que nesse momento a gente faça uma oração de compromisso com o Espírito Santo. Essa palavra é toda sobre o Espírito Santo. Pareceu bem a Ele. Então a gente vai fazer uma oração ao Espírito Santo agora. A gente vai falar com Ele que Ele é nosso ajudador e nosso amigo. E Ele é o nosso conselheiro. A gente vai falar com Ele agora. Sentados mesmo, vamos orar. Senhor, ó Espírito Santo, sem o Senhor a gente nem estava aqui. Sem o Senhor a gente não entenderia nada. Sem o Senhor, a gente teria cometido inúmeros erros e pecados até hoje. O Senhor nos livrou de um monte de tentação que a gente nem sabe. E o Senhor também nos deu força para vencer várias tentações que a gente lembra. Mas o Senhor também nos ajudou a se arrepender de muitas coisas que a gente pecou e desobedeceu. Espírito Santo, queremos esta noite subir o nível da nossa vida espiritual. Nós queremos uma intimidade contigo para entender cada palavra, cada sinal, cada sonho, cada visão, cada toque do Senhor para nós. Espírito Santo, nós não estamos brincando de vida cristã. Nós queremos a plenitude. Nós queremos tudo que está prometido. Eu oro por todos aqui. Nós todos queremos. Já fomos libertos dos catecismos, das leis dos homens, já fomos libertos de regras, mas agora nós somos teus escravos, nós somos servos do Senhor. Queremos ser guiados por ti. E eu oro por fim, Espírito Santo, que o Senhor liberte as pessoas de uma vida pífia e medíocre, onde vivem e com quem vivem e como vivem. Por favor, liberte todos aqueles que acham que estão bem, mas não pediram ainda a tua opinião. Fala com eles hoje à noite, quando deitarem. Queremos por fim dizer, Senhor,
Tu és o dono do nosso cardápio. Tu pode dizer o que nós vamos comer e o que nós não vamos comer. Acatamos, inclusive, o teu menu para as nossas vidas. E nós te louvamos por esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé, aplaudir o Senhor pela palavra dele. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo. Amém.